Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Hoje o vídeo vai ser um pouquinho diferente. Eu vou fazer o meu primeiro aporte aqui pelo canal. Exatamente, eu vou abrir a minha carteira de investimento com vocês, vou mostrar para vocês quais são os ativos que eu tenho, vou mostrar para vocês qual o valor que eu vou aportar esse mês e a partir desse mês, todos os meses eu vou fazer os aportes aqui pelo canal, porque eu entendo que mostrando para vocês a minha evolução, a minha trajetória, os meus erros e os meus acertos, eu posso de alguma maneira incentivar a você que está aí do outro lado a iniciar também esse processo no mundo dos investimentos. Como vocês sabem, eu sou CLT, então eu tenho apenas uma fonte de renda. É claro que agora eu tenho a fonte de renda dos meus investimentos. Mas o que eu estou querendo dizer é que eu faço um aporte por mês porque eu recebo salário de apenas uma fonte pagadora. Então, todos os meses, no final do mês, eu vou fazer um aporte com vocês aqui através do meu canal. Para quem está aqui pela primeira vez, eu me chamo Eduardo Chuin. Nesse canal eu falo sobre investimentos, ações, fundos imobiliários, renda fixa, dou dicas de como podemos economizar no dia a dia e no final de cada vídeo, naquele famoso pós-créditos, eu dou dicas também a respeito do mercado de trabalho. Quem me acompanha já sabe os objetivos que me levam a dar essas dicas, mas se você está aqui pela primeira vez, bom, o objetivo é muito simples. Eu entendo que para a gente investir, a gente precisa ter uma fonte de renda. E é através do emprego que a gente consegue uma fonte de renda constante para que a gente possa manter a nossa carteira de investimentos sempre crescente. Então fique no vídeo até o final, assista os pós-créditos que eu tenho certeza que eu posso te ajudar no seu relacionamento com seus colegas de trabalho. Investidor, bora pro vídeo. Bom, meus amigos, estou aqui com a minha carteira de investimentos. Como eu falei para vocês, num dos primeiros vídeos do canal, eu tenho meus investimentos sendo feitos através da corretora No Invest. Estou muito satisfeito, é uma plataforma simples que eu consigo operar com tranquilidade. Mais importante de tudo é que ela não tem nenhum tipo de taxa, então isso é o mais importante, é fundamental. Existem várias operadoras aí no mercado financeiro que oferecem um bom serviço. É importante que a corretora que você escolha não tenha taxa. Isso é fundamental. As demais funcionalidades, você no dia a dia pode testar e ver qual que mais se encaixa com o seu perfil, a interface dela, mas eu estou muito satisfeito com a Nuinvest. Ela nunca apresentou nenhum tipo de problema e me atende perfeitamente. Eu acho a maneira de utilização muito simples e por isso eu estou com ela até hoje. Eu vou abrir para vocês aqui os valores que eu tenho investido. Eu tenho a minha carteira de investimentos, ela está nesse patamar de valor, patrimônio em torno de 65 mil reais, divididos entre ETFs, ações, fundos imobiliários e renda fixa. Eu tenho a minha carteira de investimentos cadastrada em duas plataformas diferentes, na Status Invest e no Investidor 10. As duas plataformas elas apresentam o mesmo tipo de serviço, cada uma com uma particularidade. E exatamente por causa dessas particularidades que eu resolvi cadastrar a minha carteira de investimentos nas duas plataformas. Para vocês terem uma ideia, a Status Invest, quando ela faz comparativo de rentabilidade, ela puxa no máximo os últimos 5 anos. O Investidor 10 já consegue fazer uma busca maior, de 10 anos. Então, eu prefiro fazer essa pesquisa de rentabilidade através do Investidor 10 e faço algumas outras buscas também através da Status Invest. Cada um, como eu falei, cada uma tem uma particularidade, mas as duas me atendem bem. Bom, com relação ao meu patrimônio, eu resolvi estabelecer o seguinte percentual para cada segmento. Fundos imobiliários, 40%. Renda fixa, 30%. Ações, 25%. E ETF, através do IVVB11, 5%. O percentual de ações e de renda fixa, eu decidi que eles vão variar de acordo com o momento do mercado. O que isso significa? Como a renda fixa estava pagando melhor, eu estabeleci que eu ia ficar com 30% na renda fixa para surfar nesse momento do mercado onde a renda fixa estava pagando bem porque a Selic estava muito alta. E 25% em ações, mas o mercado está virando. A Selic ela caiu pela segunda vez e a previsão é de mais queda. Então eu, aos poucos, eu vou
alterar esse percentual entre renda fixa e ações. É por isso que os meus investimentos de renda fixa, eles são sempre de médio prazo. Eu não faço investimento na renda fixa com prazos longos, exatamente porque pode haver uma mudança no mercado e se eu tiver que tirar antes da data de vencimento, eu vou ficar sujeito à marcação a mercado e isso pode não ser tão interessante para mim. Então eu prefiro fazer investimentos na renda fixa no máximo 2 anos, 3 anos, no máximo, para que se eu precisar fazer alguma alteração, eu não esteja com dinheiro preso lá e consiga depois do prazo, porque meus investimentos de renda fixa eu sempre levo ao final do prazo, exatamente para não ter perda, e depois do final do prazo eu pensar em alguma modificação. Então, como vocês podem ver aqui, eu tenho 20 ações estabelecidos num patrimônio de 14.700. Eu tenho 13 fundos imobiliários estabelecido num patrimônio de R$ 16.492. Eu tenho um ETF, que é o IVVB11, 6%, R$ 4.000, 4,78. Renda fixa, eu estou em 34%, eu tenho 7 ativos de renda fixa na minha carteira, que está dando, nesse momento, um percentual de 34%, 22.259, e eu tenho 2 fiagros, que está dando 11%, que dá um total de 7.355. Esses fiagros eu considero como fundo imobiliário, porque eles são fundos imobiliários que investem no agronegócio. Então eu tenho 2 fiagros e 13 fundos, totalizando 15 fundos imobiliários. Se a gente somar os percentuais dos fundos imobiliários com o percentual do fiagro, vai dar mais ou menos 25, 35, 36%, que é o que o investidor 10 ele sinaliza aqui. Ó. O investidor 10 sinaliza 36% em fundos imobiliários, porque o investidor 10 ele já considera o fiagro como um fundo imobiliário. Então ele associa e agrupa os dois segmentos. O Status Invest não, ele separa fundos imobiliários de fiagro, mas no fundo a dinâmica é a mesma, paga mensalmente, aluguel todos os meses e a dinâmica de funcionamento é muito parecido, praticamente idêntica. Então, se eu somar esses dois percentuais, está dando 36%. O que isso está me indicando? Que eu posso subir o valor investido em fundos imobiliários, porque eu estou abaixo do que eu tinha estabelecido para mim. Minha gente, é normal que você, em algum mês, você fique abaixo daquele percentual que você estabeleceu. Primeiro de tudo, é importante estabelecer um percentual para que você faça aportes de acordo com a necessidade que a sua carteira indica. Esse é o primeiro ponto. Acompanhando, cadastrando a sua carteira em uma dessas duas plataformas, você vai poder conseguir controlar os percentuais e ver mês a mês aonde você está deficitário e aonde você está com sobra. Por exemplo, eu estou com 34% em renda fixa. Por quê? Porque eu aproveitei o ano passado, onde a renda fixa estava pagando bem, porque a Selic estava alta, eu comprei alguns ativos para aproveitar a oportunidade. Então subiu um pouquinho o meu percentual, eu estou acima do que eu estabeleci para mim, que era de 30%. Então eu preciso segurar a onda nos investimentos na renda fixa e aportar nos outros segmentos onde eu estou abaixo. Um outro exemplo, o ETF, IVVB11. Eu estou acima, eu estou com 6%. Eu estabeleci para minha carteira 5% em IVVB11. Que o IVVB11 é um ETF onde tem as 500 maiores empresas nos Estados Unidos. Foi a maneira que eu resolvi dolarizar a minha carteira de investimentos, através desse ETF. Então eu estabeleci 5% da minha carteira nesse percentual, nesse segmento. Então eu estou a 6%, estou acima. Então eu também estou segurando a onda e não estou comprando esse ETF. Então eu posso aportar ou em ações ou em fundos imobiliários. Eu decidi esse mês aportar em fundos imobiliários, que eu estou 4 pontos percentuais abaixo do que eu tinha estabelecido. Então eu vou aportar esse mês em fundos imobiliários, mas poderia aportar em ações também, porque eu estou 22,69% investido em ações e eu estabeleci para minha carteira 25%. Mas esse mês eu decidi aportar em fundos imobiliários. Já tinha feito uma pesquisa prévia para entender qual seria o melhor fundo imobiliário a comprar. Então, durante essa semana, eu fiquei acompanhando o mercado
para poder analisar qual fundo imobiliário eu poderia comprar, pagando bom preço, fundos imobiliários da minha carteira de investimentos, tá? Esse aqui são os fundos imobiliários que eu tenho na minha carteira de investimentos. Então, eu analisei esses fundos imobiliários aqui durante essa semana e vi como que estava o preço dele no mercado e aonde eu poderia aportar para comprar fundos imobiliários para minha carteira de investimentos. Uma outra coisa, meus amigos, que eu resolvi controlar na minha carteira de investimentos é o percentual investido em cada segmento, que é essa coluna aqui que o Status Invest sinaliza aqui, ó, percentual na carteira. Eu decidi que para minha carteira de investimentos, os percentuais em cada ativo não podem passar de 5%. Por quê? Porque é uma métrica de segurança. Se alguma coisa acontecer com esse ativo, com esse fundo imobiliário ou com essa ação, o meu patrimônio ele seria comprometido no máximo em 5%. Então, como vocês podem ver aqui, ó, o BTLG, que é um fundo de tijolo, eu tenho 1,72 investido nele, em cima do valor da minha carteira. Eu não tenho. O maior percentual que eu tenho é do IRDM11, que eu tenho 2,31%, e do KNCR11, que eu tenho 2%, e o RZAT, que eu tenho 2,44%. Então, esses fundos imobiliários aqui, apesar de não ter atingido os 5%, eles são os que têm a maior representatividade na minha carteira. Tá vendo? Eu botei de forma decrescente, do maior para o menor. Aí a gente pode ver aqui, 2,93 é um fundo de shopping, é o VISC11, 2,72 é outro, é o XPML11, que é um fundo de tijolo também, e vai de forma decrescente. Eu, antes de comprar, eu também faço essa verificação, exatamente para isso, para analisar se eu já atingi o valor teto que eu estabeleci para a minha carteira de investimentos, para que eu não exponha o meu patrimônio num único ativo e deixe a minha carteira de investimentos exposta. Aí vocês podem estar observando aqui e falar, pô, mas o MXRF11, que é um fundo de papel, um bom fundo de papel, ele só tem 0,83 na carteira. Por que você não compra ele? Porque está caro. Eu fiz uma pesquisa e verifiquei que o MXRF11 ele está sendo vendido, negociado bem acima do valor patrimonial dele. Então, apesar de ser um bom fundo, não é um fundo bom para eu comprar nesse momento. Então, eu não vou aportar nele, eu não vou comprar ele. Eu, como eu falei para vocês, já tinha feito uma pesquisa prévia. Eu vou comprar 2 fundos imobiliários hoje. Eu vou comprar o HFOF, fundo de fundo, né? Um FOF, que a gente costuma dizer. E o outro fundo imobiliário que eu vou comprar é o RZAT, que é um fundo imobiliário de tijolo, que ele também está sendo vendido abaixo do valor patrimonial. Então eu resolvi comprar esses 2 fundos. Deixa eu passar aqui para o celular. Eu estou fazendo aqui pelo celular porque o celular eu acho mais fácil de manusear aqui. Olha aqui o valor que eu tenho. Eu tenho 2.034 de saldo na minha corretora, que é o valor que eu vou aportar hoje. Eles são provenientes de quê? Se eu for aqui, ó, em proventos, vocês vão ver que nesse mês eu recebi 287 até aqui de dividendos dos meus investimentos. Então eu recebi 287 esse mês, dos quais, aqui embaixo dá para vocês verem, ó, dos quais 288 é de fundos imobiliários e 59 em ações. Só que eu tive uma negociação de uma empresa que eu vendi, que foi a Energias do Brasil. Ela fechou o capital e quem não se manifestou com interesse de manter as ações na carteira, a empresa comprou as cotas que cada investidor tinha. Então, eu vendi as minhas ações da Energia do Brasil, que deu um total de, se eu não me engano, foi 300 e pouquinho. Aí, somando esses 2 valores de dividendos, 280 mais o que a Energias do Brasil me pagou, deu um total de 500 e pouco que eu fiquei na conta. Eu transferi R$ 1.500 hoje para a corretora para poder fazer os aportes desse mês. Então vamos para os aportes aqui.
Vou fazer pelo celular para ficar mais fácil de vocês enxergarem. A compra, ela é muito tranquila. Investir, eu vou vir aqui, fundos imobiliários. Vou escolher o fundo imobiliário que eu quero comprar. Como eu falei para vocês, eu vou comprar o HFOF, que é um fundo de fundo. Eu vou aportar R$1.000 no HFOF. Hoje ele está sendo vendido, como vocês podem ver aqui, a R$ 79,36. Tá vendo? 10 cotas está dando 793, 20 cotas 1.500. Eu vou aumentando aqui até bater R$1.000. Pronto, vou comprar 13 cotas do HFOF. Vai dar um total de R$1.031. Tá vendo? A compra já foi executada. Agora eu vou voltar lá e vou fazer uma nova compra com o saldo restante. Vou escolher mais ou menos a opção aqui, fundos imobiliários. Vou digitar o fundo RZAT. O RZAT está sendo negociado hoje a R$ 89,00. Dá para comprar 11 cotas do RZAT, que dá um total de R$ 979,00. Como eu tenho R$ 1.001 de saldo, vai ser possível comprar. Meus pedidos, tá vendo? Foram executadas instantaneamente. Já foram executadas as duas cotas, as duas compras que eu fiz. Bom, então foi isso, meus amigos. A compra foi feita. Se eu vier aqui, ó, em mais, meus pedidos, vocês podem ver que as duas ordens elas já foram executadas, tá? Se eu botar aqui, se eu clicar, eu vou conseguir ver o valor que eu gastei em cada ativo, tá vendo? Eu gastei 1.032 na compra do HFOF e gastei 979,60 na compra do RZAT. Tá ok? Então, daqui a pouco vai atualizar o saldo, ainda não atualizou, a operadora ainda está constando ali aquele valor, mas não é aquele valor que tem de saldo ali, daqui a pouco vai atualizar. Beleza? Aí o que eu vou fazer a partir desse momento? Eu tenho que vir aqui e cadastrar esse número novo de cotas que eu comprei para esses dois fundos imobiliários. Então, eu tenho que aumentar aqui proporcionalmente, né? Por exemplo, aqui no Status Invest consta 15 cotas do HFOF e 18 cotas do RZAT. Então, eu tenho que vir aqui nas configurações aqui do Status Invest e cadastrar tanto o número de cotas que eu comprei, quanto o valor que eu paguei por essas cotas. Aí o que vai acontecer? O percentual aqui de fundos imobiliários ele vai aumentar com a compra desses dois ativos de hoje. Então eu vou ficar mais próximo do percentual que eu estabeleci para a minha carteira, que é de 40% em fundos imobiliários. Tá ok? Aumentando esse percentual em fundos imobiliários, automaticamente os percentuais nos outros ativos, bem pouco, eles vão diminuindo e vão se enquadrar dentro do que eu estabeleci. E todo mês é isso, essa é a minha dinâmica, eu analiso a minha carteira, eu vejo aonde eu preciso aportar para manter os percentuais que eu estabeleci para a minha carteira de investimentos e todo mês eu vou fazendo aportes para manter ela equilibrada do jeito que eu estabeleci. Tá ok? Esses percentuais eles nunca vão ser exatos, eu não vou ter 40% exato em fundos imobiliários, 25% exato em ações, porque cada mês vai ser um valor diferente que eu vou aportar e isso vai deixar os percentuais quebrados. Mas a ideia é eu manter nesse patamar, sem problema nenhum. Uma outra estratégia que eu utilizo nos meus investimentos é desinstalar a corretora do meu celular. Eu faço o aporte todos os meses, cadastro os ativos nas duas plataformas e desinstalo. Eu não estou nesse momento preocupado quanto que eu estou recebendo de dividendos. A minha preocupação nesse momento não é essa, porque o meu objetivo é longo prazo. Então eu não estou preocupado em utilizar os dividendos. Eu preciso me preocupar com a rentabilidade da minha carteira. Quanto que o meu patrimônio ele vem crescendo ao longo do tempo. E isso é importante. Agora, se é em forma de dividendo ou se é em forma de valorização de ativo, essa não é minha preocupação nesse momento.
porque, como eu falei para vocês, o meu objetivo é o longo prazo. Tá bom, meus amigos? Eu espero que, tendo mostrado para vocês essa minha dinâmica hoje, tendo mostrado para vocês o meu patrimônio, a minha carteira de investimentos, eu espero que eu consiga, de alguma maneira, incentivar vocês a iniciar esse processo de melhor qualidade de vida no futuro. Se você gosta desse tipo de conteúdo, eu convido você a se inscrever no canal, ative o sininho, acompanhe os vídeos. Vamos juntos em busca da nossa tão sonhada independência financeira e daquela melhor qualidade de vida quando a gente mais precisar. E é como eu sempre digo, a gente precisa sempre ir em busca de crescimento e de conhecimento, porque o que realmente liberta é o conhecimento. Obrigado por ter assistido o vídeo até aqui e até o nosso próximo encontro. Tchau! E hoje eu vou falar com você que por algum motivo, sem que você esperasse, você teve que mudar de setor e de função no seu trabalho. Meus amigos, quem nunca foi surpreendido com uma decisão desse tipo? De você ter que, mesmo sem você querer, mesmo sem você esperar, ter que mudar de função. Não é uma informação simples de assimilar. Normalmente, quando não foi uma coisa buscada por nós, nos traz um desconforto, um descontentamento. Tudo isso é muito natural, mas a gente precisa aprender a lidar com esse tipo de situação. É claro que essa informação chegando para você sem que você tivesse buscado por isso, é importante que você saiba os motivos. Converse com a sua liderança, tente entender o que aconteceu. Mas se for uma decisão tomada, a única coisa que nos cabe é nos adaptar. A gente precisa se reinventar nesse momento. Se a empresa decidiu por isso, provavelmente há uma explicação e uma explicação coerente a respeito dessa tomada de decisão. Então, a partir desse momento, a partir do seu entendimento, do comunicado, busque se reinventar para que você consiga entregar uma boa performance nessa nova função ou nesse novo setor. Tudo na vida a gente pode olhar de vários ângulos diferentes. Aquele ditado, né? Copo meio cheio, meio vazio. Se você olhar essa transferência de setor como um copo meio vazio, você vai se desmotivar, não vai performar, não vai entregar o que é necessário. Pense nessa situação com aquela ótica do copo meio cheio. Aproveite essa oportunidade para poder adquirir um novo conhecimento, estabelecer novos relacionamentos, conhecer outras pessoas, outra dinâmica, outra atividade que é desempenhada na empresa que você trabalha. É importante a gente entender que um funcionário com diversas habilidades em diversos segmentos diferentes é muito valorizado pela empresa. Se você já estava há muitos anos no setor e dominava aquela função e agora você tem a oportunidade de aprender uma nova atividade na mesma empresa, mas no outro setor, abrace essa oportunidade com todas as forças. Então tente desempenhar, tente entregar a mesma performance que você entregava no setor anterior. Isso vai transformar você num funcionário melhor, com mais conhecimento, sendo mais utilizado pela empresa em várias áreas diferentes, fazendo com que a empresa entenda que você é um funcionário com habilidades diferentes. Isso vai ser muito importante, vai valorizar você como profissional. Eu espero ter ajudado você com essas dicas e até o nosso próximo encontro. Tchau!